Vamos ver nesse vídeo um exemplo muito comum de programação dinâmica, que é como obter a maior substring comum às duas strings. Então o problema é, dado duas strings S1 e S2, a gente quer encontrar a substring mais longa, né? Quer dizer, o conjunto de caracteres na sequência mais longo, que são substrings tanto de S1 quanto de S2. Então, para testar, vamos considerar essas duas strings que a gente está vendo aqui. A S1 é ABAB e a S2 é BABA. Bom, a gente tem um dos métodos que existe para a gente poder resolver esse problema é usar a força bruta. Ela é uma solução simples que a gente considera uma por uma todas as substrings da primeira string e para cada substring a gente verifica se ela é uma substring da segunda. Pode ser o contrário também, né? A gente poderia olhar quais são todas as substrings da segunda e comparar com a primeira. E a gente então, com isso, a gente guarda qual que é a substring de tamanho máximo. Como vão existir O de M2 substrings, ou O de N2, dependendo de qual das duas a gente escolher, para a gente verificar qual que é, se essa substring está na outra string, a gente vai ter O de N, ou O de M, dependendo de qual a sequência que a gente estiver olhando. Então a complexidade desse método, ela é o produto desses dois valores, né? Então a complexidade é O de N vezes M ao quadrado. A gente pode fazer, achar a substring de uma forma mais rápida, que a gente vai ver mais para frente com programação dinâmica. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos considerar então que a string é ABAB, a gente acha todas as substrings que são possíveis, que são essas que estão mostradas no meio, né, nessa tabela em azul, e a gente vai comparar com a segunda string e a gente vai achar então que a substring ABA ou BAB são as maiores substrings que a gente tem. Com a programação dinâmica, a gente consegue achar a maior substring num tempo que é n vezes m, né, que é bem melhor do que o outro que era m ao quadrado. A ideia é que a gente vai encontrar o comprimento do sufixo comum mais longo para todas as substrings de ambas as strings. E nós vamos usar uma tabela para poder guardar esses resultados intermediários. Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma condição inicial, que é considerando as strings de tamanho zero, né? Todas são zero, e aí a gente iria comparar fazendo um loop na linha e na coluna, e com isso a gente vai conseguir obter esses resultados que estão aqui, que permitem com que a gente, por exemplo, quando a gente está comparando A com B, a gente acha que é diferente. Então, tem zero substrings. E, seguindo a mesma coluna, a gente já vai comparar o primeiro A com o segundo, com a segunda letra do BABA. Então, a gente vai achar uma string comum. E agora, quando a gente for comparar com a terceira letra, a gente vai achar que tem zero e assim por diante. Então, a gente vai fazer um loop em cima da primeira string e da segunda string simultaneamente e fazer essas comparações achando qual é a substring maior que existe até aquele momento. A equação de recorrência que tem, se a gente olhar aquela tabela, é a seguinte: ou a gente tem zero, ou então, se a string anterior, né, do campo anterior, igual eu estou mostrando aqui pelas setas, se ela era 1, quando eu comparo a segunda letra igual, eu acrescento 1.
né? E é isso que está sendo mostrado na primeira linha. Então, se anteriormente eu tinha um valor que era que já era maior que zero, eu estou acrescentando um, então eu vou achar, por exemplo, então a segunda linha, a segunda letra igual. Se por anteriormente nada era igual, eu vou estar só acrescentando mais um. Né? E a partir do momento que ela passa a ser diferente, eu acrescento um zero ali para dizer que já não é mais uma substring igual. Né? É isso que a gente quer dizer com um sufixo. Então, a maior substring que a gente vai ter, ela é o máximo que a gente vai achar naquela tabela. Voltando lá atrás, a gente vai ver então que as maiores substrings que a gente acha são essas que têm o número 3, né, que vão dar justamente aquelas duas, que é o BAB ou ABA, dependendo de qual a gente estiver selecionando. E um desafio que a gente teria é que aquela equação de recorrência não dá, é obter qual é qual é a substring que gera, né, que é gerada. Né? Então, por exemplo, pro nosso exemplo aqui, é achar que a string seria ABA, né, os dois ABA de S1 e S2. Então vamos ver como é que isso pode ser feito em Python. Então eu estou usando o Jupyter aqui, que ele fica mais fácil da gente ver. Aqui está a equação de recorrência que a gente vai fazer, ela é bem simples. Né? A gente nota que é um loop. A única coisa que falta definir aqui é de onde a gente começa. Mas isso também é fácil. A gente viu naquela tabela que quando a string tem tamanho zero, né, a string que a gente estiver comparando, ou S1 ou S2, ela não tem nada igual, então é tudo zero. Então, olhando o nosso código aqui, a primeira coisa que eu tenho é um método, né, uma função que recebe aquela matriz M que a gente viu, que é a matriz de comparação que dá as substrings, e ela vai imprimir aquela matriz, né, dizendo qual foi o resultado das substrings. Nós vamos ver isso mais para baixo. Aí, aqui está o nosso método que acha as substrings. Né? Então, ela recebe a string A e B, né, que seria o equivalente a S1 e S2. Aqui ele vai, as próximas duas linhas, né, ele vai achar o tamanho das duas substrings. Vou gerar uma matriz a matriz de comparação, ela tem tamanho m mais 1 mais n mais 1. Né? Se a gente voltar na nossa tabela, a gente está vendo aqui que ele tem então exatamente uma linha a mais, que é essa linha de zero no início, e uma coluna a mais, que é essa primeira coluna de zero. Né? Então aqui a gente já está criando e está já inicializando tudo com zero. Eu inicio então sabendo que a maior substring que eu achei, ela tem tamanho zero. Isso é óbvio, né? Se as duas strings forem nulas, elas não vão ter, a gente vai considerar que elas são diferentes, né? Que na verdade tem zero, né? E aqui logo depois a gente faz o loop. Esse loop é o que vai fazer a execução daquela comparação. Essa linha pós LCS, ela vai me dar qual é a posição do máximo, e aí eu consigo achar qual é a string qual aquela string, né, que é o desafio que eu tinha apresentado para vocês. Então aqui é o tamanho da maior substring que eu já achei, e aqui a posição que está essa maior substring. Começa os dois com zero, vou fazer um loop de n para m, comparo para ver se as duas
se os dois pedaços da string são iguais. Se forem iguais, o que eu faço é acrescentar um, que é o que está naquela... que é o que está na fórmula de recorrência que a gente está vendo lá em cima, né? E no caso, o zero, eu simplesmente, quando ele é diferente, que seria essa linha de baixo, eu não faço nada e eu não tenho que acrescentar nada no if then else, porque a minha matriz D já começou todos os itens com zero. Essas três linhas que estão aqui embaixo, elas têm essa comparação que está aqui, ela tem a função da gente conseguir localizar qual é a posição da string, da maior string até o momento, né? Então, o que a gente faz aqui é, se houve um acréscimo, né, o que a gente vai fazer? A gente guarda, então, que a maior string achada até o momento é essa nova posição, né? É essa maior substring que está sendo colocada nessa matriz D, né? E eu guardo em posição o IJ, que me dá qual é a posição da string que eu estou fazendo. Então, aqui embaixo, para terminar, assim que termina o loop, então eu já tenho qual que é a maior substring, né? O tamanho da maior substring, eu tenho a posição do final da matriz, né? E então, o que eu vou fazer aqui é achar a posição inicial da string. Para isso, então, eu subtraio o tamanho da maior substring e a posição que eu achei. Porque lembra que o que eu estou guardando é aquela última posição da matriz, né? Quer dizer, eu estou guardando, por exemplo, esse número 3 aqui, né? A posição desse 3 aqui. Então, eu sei que eu posso voltar para trás 3 posições e eu vou achar o ABA. Ok? Retorno, então, qual é a substring, né? Quer dizer, quais são as letras que compõem a substring. Retorno qual que é o tamanho máximo da substring, qual que é a posição que eu vou achar essa substring na matriz a posição na matriz B, qual que é a substring, e estou retornando a matriz D aqui só para a gente poder imprimir. Então, só para voltar o nosso exemplo para o que está dentro para o que a gente viu no slide, eu vou pegar rodar o nosso exemplo novamente, né? Então, a primeira string é ABAB e a segunda BABA. Nota, então, que a maior string que eu acho é a 3. Ele me dá aqui embaixo aquela matriz, né? Que me fala que aqui é 3, né? Então, que a maior matriz que eu achei é de 3. E que a primeira inicia em A, né? Se a gente lembrar, então, a primeira inicia em A, em 0, né? E a segunda inicia em 1, que é justamente o que a gente está vendo aqui. E se eu tivesse colocado um A no final aqui, que eu sei que vai dar exatamente igual a string 2, eu posso rodar de novo. Ele vai recalcular, vai falar que agora a maior string que ele acha é de 4, que ela é BABA, e que na primeira ela inicia em 1 e na segunda ela inicia em 0. Beleza? Vejo vocês no outro vídeo.